Olá, meus irmãos, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui reunidos com um propósito de gratidão. Gratidão a Deus pelas grandes bênçãos as quais Ele tem derramado em nossa vida e também o de passarmos por provações. Mas a Bíblia Sagrada, ela destaca para nós uma condição a qual Deus já determinou de antemão na sua palavra, o segredo para nós sermos vitoriosos no mundo o qual nós vivemos. E o verso em destaque que nós temos para esse momento se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, verso 1 e o verso 2, que diz assim: Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, 1 e 2. Paulo ele estava preso em Roma, como todos nós sabemos, o relato do livro de Atos, mas seu coração estava livre de mágoas. Em vez de extravasar o ressentimento, ele exorta os crentes a viverem de modo digno de sua vocação. Isso que é o importante para cada um de nós. Com toda humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Entre as várias exortações do apóstolo, uma merece destaque. Devemos suportar uns aos outros em amor. O que isso significa? Não significa apenas que devemos tolerar pacientemente aqueles que se opõem a nós. Não significa que devemos ser passivos e aguentar todas as injustiças sofridas. Significa mais do que isso. Significa que devemos servir de suporte para os nossos irmãos em suas fraquezas. Significa que devemos servir de coluna de sustentação para aqueles que, além de fracos, nos hostilizam. Nossa atitude não deve ser só passiva. Deixar de pagar o mal com o mal. Nossa postura precisa ser positiva e proativa. Abençoar quem nos persegue, orar pelos nossos inimigos e servir de amparo para os que estão sem vigor. Essa é a nossa função, é o que o apóstolo Paulo nos exorta a fazermos. Esse suporte, porém, não deve ser dado com murmuração ou indiferença, mas em amor. Assim como Deus nos assiste em nossas fraquezas, devemos também ser mourões ou colunas de sustentação para os fracos. Assim como Deus nos ampara com os seus braços eternos, devemos também servir de suporte para os que caminham trôpegos. Nós podemos observar que o apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção para uma das coisas que nós sofremos, para uma das coisas que o nosso eu, muitas vezes, não nos deixa exercer, que é a mansidão, a longanimidade, a benignidade, a bondade, entre outros aspectos. Mas, queridos, viver na presença de Deus significa estar sempre prontos a nos entregar
para vivermos, em primeiro lugar, uma crescente na direção do Pai Celestial e depois na horizontal, crescendo em graça diante de Deus e diante dos homens, dos seres humanos. Porque a sociedade a qual nós estamos vivendo, ela se esqueceu de Deus. Deixou de honrar a Deus para honrar a si mesmo. Por isso, os seres humanos se tornaram orgulhosos, avarentos, jactanciosos, mais amantes dos prazeres que amigos de Deus. Olhando para o conselho do apóstolo Paulo, ele diz que mesmo estando preso em Roma, sofrendo as injustiças por causa do nome do Senhor, ele não carregava no seu coração mágoa. E ele diz assim: eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, suportando-vos uns aos outros em amor. Efésios 4, 1 e 2. Meu querido irmão, minha querida irmã, todos nós que vivemos neste mundo ou na sociedade a qual nos recebe, nós temos que transmitir para os outros o amor, a alegria e o contentamento por servirmos ao Senhor. É certo que somos seres humanos, cheios de falhas, cheios de inquietações, cheios de incontentamentos. Não somos contentes com o que temos, ou com o que somos, ou com o que nós alcançamos, e queremos sempre mais. Quando Cristo Jesus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E buscar o reino de Deus implica em amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Então, queridos, tenhamos todos uma noite maravilhosa e que a graça salvadora de Jesus possa se tornar na minha vida e na sua vida um exemplo de amabilidade. Tenhamos todos uma boa noite e que a graça e a paz de Jesus Cristo se faça presente na minha vida e na sua vida. Uma boa noite. Maranata, o Senhor logo vem, e graça e paz para todos. Amém.